A palavra de Deus está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 39 até o versículo 43. Assim diz a palavra de Deus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que o Espírito de Deus digne-se abençoar a leitura desta santa e bendita palavra e dar um recado para o teu coração, para o meu coração, porque assim é de Deus para nós. Não há aqui nenhum homem com recado para dar para você. Eu também me ponho como você diante de Deus para receber aquilo que eu preciso desse domingo. Venho para receber também. Esse texto é conhecido. Ele aconteceu naquele momento ali final da crucificação. É o diálogo entre dois malfeitores. Exceto o último versículo, quando Jesus diz alguma coisa, ele na verdade ficou todo o tempo calado, não disse nada. Se você tem uma Bíblia daquelas que existe uma evidência em vermelho quando Jesus fala, não tem vermelho aí no texto, a não ser no versículo 43, quando ele se pronuncia. Mas isso aconteceu naquele momento da crucificação, e parece pouca coisa, mas é muita coisa. O diálogo desses dois marginais fala e ensina muita coisa. De um lado, Dimas, do outro, Gesma, e eles estão ali discutindo. Gesma fala a respeito de se o senhor é o Senhor, se o senhor é, isso que falam, desce daí. Mostra a insensibilidade, a mesma que o diabo teve quando falou para Jesus, levou-o lá atira-te. As pessoas que não têm o coração voltado a Deus, são assim. Você percebe isso na televisão, você percebe isso, sabe? As pessoas brincam, zombam, fazem piada. Ele não tem sensibilidade. O que nós chamamos ele não tem temor a Deus, não é medo de Deus, é temor, respeito a Deus. Esse ladrão, esse malfeitor, não tinha. E o interessante é que o outro começou a repreender. Disse o companheiro: nós estamos aqui justamente pagando o que nós semeamos e o que nós plantamos. Aliás, muita verdade isso, que a vida é assim, nossa semente é colheita certa. Nós aqui precisamos semear algo abençoado, escolher bem para depois não ter que ser submetido à justiça. E eles então começam a bater boca. Mas há uma diferença de Dimas com o outro. Sabe, há uma diferença de alguém que também é malfeitor, que tem problema,
que está colhendo frutos da sua semeadura, mas que tem um coração ainda consciente e aberto. É assim, a palavra de Deus, muitos ouvem. Alguns não conseguem guardar nem 5 minutos. E há pessoas que aquilo guarda o coração. Essa semana recebemos e-mails de pessoas que leram a mensagem do domingo passado. Uma mensagem aparentemente, né, mas que mexeu com o coração de muita gente preocupada. Como é bom essa, é uma preocupação boa, dizer, eu vou, eu fico. Em qual time que eu estou, né? Onde que eu estou posicionado? Qual é a minha posição? É maravilhoso quando você senta aí e não fica com problema de acusação. A palavra de Deus, ela não quer acusar, ela quer ensinar, direcionar. Então é maravilhoso quando você recebe, reflete e aplica na sua vida. Eu fazia ontem uma visita para uma família judia e uma coisa interessante que eu ouvi eles dizerem, não eu, dizia assim, nós somos muito legalistas, cumprimos tudo nos detalhes dos detalhes mais ricos, mas isso não muda a nossa vida. Não temos nenhuma evolução, não há evolução de nada. Então, na verdade, a melhor coisa que tem é a disposição que você, sabe, a predisposição que você tem de receber as coisas de Deus e entender as coisas de Deus. E esse Dimas, ele tinha. Mas por que o Senhor ficou calado? Ele poderia ter tomado uma posição ali, agressiva. Ele ficou ali, entre os dois, ouvindo, né, os apartes. O Senhor, Ele é Senhor. Jesus é Jesus. As pessoas querendo ou não querendo, ameaçando ou não ameaçando. Um dia desse eu estava lendo a Bíblia na minha mesa lá no trabalho e alguém disse, vocês são crentes? Somos. Aí ele disse assim, eu não sou. Eu sou ateu. Não creio em nada. Ele imaginou que eu ia ficar irritado, que eu ia ficar nervoso, que eu ia ficar... Eu olhei para ele e disse, problema teu. Esse não é um problema meu. Esse é um problema teu. E eu não vou convencer você de que Deus é Deus. Se você quiser, me convença que Ele não é Deus. Eu ainda vou ter um pouquinho de paciência para te ouvir. Mas Ele é Deus, você querendo, você não querendo. Sabe? É muito importante isso. O próprio diabo ficou brincando lá de, faz isso, dando ordem. Ninguém dá ordem para o Senhor. Sabe? Ele é um maestro. Ele é um maestro. Mas nas palavras de Dimas, existem 3 coisas que são fundamentais. Você vê que o outro trata se tu é. Mas Dimas é diferente. Ele diz Senhor. Há uma diferença muito grande. Disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Ele não está se dirigindo ao homem penalizado a ser crucificado. Ele está dizendo, este aqui é Senhor. Sabe? Se não acontecesse mais nada com a vida deste homem, já estaria demonstrado que
que Ele tem um diferencial. Você está sentado aqui porque Ele é Senhor da tua vida. Quando você saiu da tua casa hoje para vir ao templo, você não saiu porque me agrada, ou lhe agrada a minha fisionomia, pessoa e tal. Você saiu porque Ele é Senhor da tua vida e você veio aqui para adorá-lo. É só por isso. E Dimas diz: Senhor. Esse é o grande reconhecimento neste primeiro nível deste homem, é esta palavra Senhor. O Senhor Jesus, 33 anos pregou na terra, e depois dele, 2000 anos. Qual o objetivo da pregação? O objetivo da pregação é levar as pessoas a conhecer este Senhor. Este é o objetivo. Agora, Dimas, de cara, sabe? De cara, ele impressiona o Senhor quando ele diz Senhor. Senhor é o regente. É o regente. Uma coisa que você precisa entender, e alguns pregadores falham, quando pregam dizendo assim: este mundo é do maligno. Este mundo, esta terra, é do diabo. É um erro teológico. Mas está escrito. Está escrito que este mundo jaz no maligno, não do maligno. Este mundo é do Senhor. Tanto é do Senhor que quando terminar o processo da vinda do Senhor Jesus, nós habitaremos aqui por 1000 anos com o Senhor. E ele diz, em paz. Né? Não vai ter nem Brasília lá para os caras roubarem. O pastor não escreva isso. Sabe? Brasília vai ser dizimada. Este mundo é do Senhor, é dele. A tua vida é dele, a tua casa é dele, tudo é dele. Ele é o maestro. Não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que ele permita. Você vai para lá ou vem para cá, casa, dá em casamento, acontece, faz, nada acontece sem que ele não esteja lá, sabe, dirigindo. Você diz, mas e as coisas ruins? As coisas ruins são sementes humanas que estão aí. E que o Senhor se prepara para arrumar. Se por um lado a coisa de hora em hora a coisa piora, né? De hora em hora também o Senhor prepara a sua vinda e a resposta. Nada ficou podre, nada ficará totalmente podre. Ele diz, nada vai ficar oculto. Ele diz que todas as coisas ficarão em transparência. O Senhor revela todas as coisas. Quando você tem Jesus como Senhor da tua vida, a tua caminhada aqui nessa terra, ela, sabe, é abençoada. Você tem que trabalhar, faz parte da nossa situação. Você tem que lutar cada dia. Tem as vicissitudes, as dificuldades, o aprendizado, a forma que o Senhor tem de nos ensinar. Mas Ele acaba nos abençoando. Mas para isso, é preciso que você tenha a convicção dessa primeira parte. Crer que Ele é o Senhor. Crer que Ele é o Senhor. É muito importante isso. Quando você não acredita no teu futuro, é porque você não acredita no Senhor. Quando você tem medo do futuro,
quando você tem medo do amanhã, quando você se sente inseguro, na verdade você está dizendo assim: pela minha conta não vai dar. Eu olhar para o meu marido, as mulheres falam, olho para ele e diz assim, ele não vai dar conta. O marido olha para a mulher e diz assim, não vai dar conta. Nosso futuro é incerto e não sabido. É diferente quem crê no Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso. Eu sei que Ele tem um poder de transformação. Eu sei que Ele tudo pode. Ele tudo pode. Ele tudo pode. Eu posso nesse momento estar em dificuldade, mas Ele tudo pode. Essa é a postura de quem tem Jesus como Senhor. Por isso que quando alguém estiver pessimista, achando que a sua vida não tem futuro, você tem o direito de dizer assim, incrédulo. Você precisa se converter. Sabe? Você tem que levantar a mãozinha lá na frente e o pastor orar e perguntar para você assim, você crê? Crer no Senhor não é ter uma carteirinha de membro, não é pertencer a uma igreja. Crer no Senhor é o teu dia a dia. E o Senhor então vai conduzindo as coisas. Às vezes Ele acrescenta, outras vezes Ele corta. Ele vai. Mesmo os nossos erros, Ele vai acertando, arrumando. Porque se o Senhor não arrumasse as nossas besteiras, nossa, seria muito difícil chegarmos a algum lugar. Então é muito importante esse primeiro item de Dimas. É muito importante. Sabe, esta terra pertence ao Senhor. Uma folha não cai da árvore se não for a permissão de Deus. É coisa interessante, veja como Pedro, lá nas águas, né? E ele vê, parece um fantasma. Jesus vinha sobre as águas. Aí o Senhor diz, Pedro, vem! Pedro diz assim, se é o Senhor que está sobre as águas, eu vou também. Sobre a tua palavra eu vou. O que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo, Ele é Senhor. Ele é o Criador dessa terra. Por isso que ele diz, sopra dos quatro ventos, né? Haja o sopro espiritual, porque o vento obedece. Por que anda sobre o mar? Porque o mar obedece. Toda a natureza obedece. O Senhor diz para a terra, trema, e Ele diz para a terra, fique sem tremer. Ele é Senhor, Ele é Senhor. Se Ele sopra sobre o mar, o tsunami lá vem, feroz, violento. Ele tem poder sobre a natureza. A palavra que diz assim, se vocês se calarem, as pedras clamarão. Você diz mas assim, literal isso, pastor? Literal. Literal. Houve um momento que o Senhor confrontava com um profeta meio estranho, meio esquisito. O cara queria amaldiçoar Israel, não é? E estava indo, amaldiçoa ou não amaldiçoa? Amaldiçoa ou não amaldiçoa? O Senhor foi lá, né? Fez a mula que ele estava em cima dela falar. Mula, fala! Não importa que ela tinha diferença. Mula não fala. Mula fala. Sabe? Porque o Senhor que criou a mulinha. E ela fala, se o Senhor mandar. Senhor é isso. Ele está sobre todas as coisas, sobre toda a natureza.
todo o poder lhe foi dado em todo canto. Lá em cima, aqui, lá embaixo. Quando ele desceu, aqui quem manda sou eu. Foi por isso que ele chegou no Satanás, tirou a chave dele, resgatou e saiu com aqueles que lá estavam retidos. Porque ele tem poder. Ele é Senhor. Se manifestar um demônio e você falar em nome do pastor Jonas, sai! Ele dá risada. Você vai dizer assim, pastor Jonas deve estar com problema. Porque eu falei em nome dele, não aconteceu nada. Se você falar em nome de qualquer homem, pois ele dá a risada. Mas se você falar em nome do Senhor Jesus, eu determino que saia. O diabo, o máximo que ele vai falar, tipo, assim não dá. Né? Aí é covardia. Porque o diabo obedece o nome do Senhor Jesus. É bem verdade que nós temos uma procuração de Deus. Ele nos deu uma procuração para que nós falássemos em seu nome. Mas o poder é dele. É ele que está no comando. Nós somos ferramentas abençoadas enquanto estivermos debaixo da sua bênção. Amém, não amém? O Senhor é algo especial. Se você estudar o catecismo, né, você, como milhares e milhares que estudam isso no mundo, mas se você vai ao pai do kardecismo, você vai encontrar lá no cemitério da França, em Paris, um cemitério histórico, pelos caras que estão lá enterrados, você vai encontrar o túmulo de Allan Kardec. E lá está os ossos de Allan Kardec. Se você pegar Joseph Smith, americano, que fundou os Mormons, você vai lá na Pensilvânia, ele está lá enterrado. Está escrito lá, aqui jaz Joseph Smith. Se você pegar qualquer pessoa, fundador do Testemunho de Jeová, se você pegar o fundador da Seichonuye, qualquer um desses fundadores estão a 7 palmos ou em algum lugar no meio do concreto. Os que foram para Jerusalém foram ao túmulo e lá não está. Aliás, está escrito lá que ele não está aqui. Ele ressuscitou. Não há outro. Como uma religião pode embasar-se numa pessoa como Senhor, se ele não é Senhor de si próprio? Ele é mortal. Ele é limitado. Por isso que Dimas olhou para ele e disse: Senhor, Senhor. É o que tem a acontecer com você. Nas horas mais difíceis da tua vida, e se você estiver nela agora, diga: Senhor! Eu creio no Senhor. Eu sempre digo, por favor, não creiam em mim. Digo para vocês, não creiam em denominação, não fique atrás de igreja. Na verdade, o grande mistério deste evangelho que é pregado é levar as pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus. Amém? Amém? O segundo ensinamento que você tem com essa pessoa, com esse Dimas, a segunda coisa importante, ele falou assim: lembra-te de mim. Aí eu fiquei pensando, estranho essa palavra. Jesus, ele fez alguma coisa? Jesus deve algum favor para ele? O que aconteceu? O que esse texto quer dizer quando diz, lembra de mim?
Lembrar quer dizer forçar a memória. Lembrar significa ir lá para trás e dizer assim, preciso lembrar de alguma coisa, reconhecer alguma coisa. Ele está chamando Jesus à memória. Por favor, lembra-te de mim. E isso no coração fica como uma interrogação. Por quê? Lembra-te de mim. Alguma coisa aconteceu. Este homem é diferente. Eu tenho a impressão que quando prepararam a cruz, algumas coisas começaram a mexer com o coração desse homem. Porque no primeiro momento eram 3 condenados. Até no lugar de Jesus era Barrabás que tinha que ir. Não era novidade nenhuma esse tipo de pena, morte de cruz. Então ele estava tranquilo, mudou por causa desta memória. Se você for aos historiadores, porque toda a história de Israel nesses 5.000 anos, você pode ter os detalhes com os historiadores. Conta que quando o Senhor Jesus era criancinha, e isso está na Bíblia, veio o decreto de matar todas as crianças de 0 a 2 anos. Todo menino macho de 0 a 2 deveriam morrer. O anjo vem a José e Maria e diz, fujam para o Egito. E eles tiveram que fugir, eles não foram, eles não mudaram para o Egito, eles fugiram para o Egito, saíram sem coisa nenhuma, sem nada. Certamente deve ter pegado o jumentinho lá, a mulinha lá, não sei, e botou Maria em cima, segurando o bebê, e dá-te via, vai andar em direção ao Egito. Era uma fuga. Sem entrar na exegese do texto, às vezes Deus te retira de um lugar por tempo. Isso não significa retrocesso. Muitas vezes você sair não significa retrocesso. Não significa que Deus não está naquilo. Olhe para o ensinamento de José e de Maria. Decreto de rei, palavra de rei, cumpra-se. Os soldados vão chegar. Você vai esperar a cabeça rolar? Então, fuja para o Egito. Os historiadores contam que José, Maria e a criança viajaram dias. Viajaram muitos dias. Porque José certamente tinha medo, eu faço a minha conjectura, de que se encontrasse os soldados, poderiam pôr em risco a integridade da sua família. Então ele não parava. Mas o historiador conta que em um determinado momento, cansado, ele vê uma fogueirinha, ele vê lá um lugar onde pessoas poderiam estar lá fazendo alguma coisa. Como ele fugia, ele não tinha nada, ele não tinha comida, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Ele estava exausto. O povo de Israel, quando chega, aproxima, ele se identifica. Eles são assim. Então, estou vendo o Sr. José e Dona Maria se apresentando. Shalom! Shalom! Esperando o retorno de lá. Porque senão ele poderia ser tido como um assaltante e as pessoas virem e dizer, é ladrão e matar. Então José identificava-se. Não houve um retorno. O que aconteceu é que 8 assaltantes, 7 deles, desceram para onde estava a família de José e Maria. E o historiador conta que eles vieram, um deles pegou o bebê,
o bebê caiu debaixo do animal. O outro agarrou Maria e um terceiro ameaçou tirar-lhe a roupa. A coisa já estava consumada. Maria jovem, José já mais ancião, numa situação daquela diante dos assaltantes. Mas quando parecia consumado a ideia de roubar, de deflorar aquela mulher bonita, quando isso parecia já iminente, o chefe deles desce ao lugar e diz para o seu companheiro: tira a mão dessa mulher. Tira a mão dessa criança. Alguém pega essa criança. E o cara fala: por quê? Por que nós estamos aqui só homens, essa mulher agora vai ser janta aqui para todos esses safados? Diz que o chefe deles tira a espada e diz: estou dando a ordem, solta essa mulher. O historiador conta que ele chegou a ferir a face do companheiro. E este soltou. A coisa acalmou. José acalmou, a adrenalina baixou. No dia seguinte, cedinho, tinha lá um suco, tinha lá pão, tinha lá fruta. Eles comeram. E antes de retirar, José foi ao chefe, agradeceu certamente, e o historiador diz assim: quando meu filho crescer, eu terei que contar para ele este acontecimento. Mas, por favor, diga o teu nome, para que eu possa contar na história. E o homem diz: o meu nome é Dimas. O meu nome é Dimas. O meu nome é Dimas. José saiu com Maria, com Jesus, tocou sua vida. Dá para entender porque ele diz assim: lembra-te. O Senhor Jesus não tinha consciência para isso, mas seus pais devem ter contado a respeito disso. 31 anos depois, estão os três ali. E ele diz: lembra-te de mim. Quando o Senhor fala uma coisa para você, Ele não se esquece. Todas as promessas da tua vida serão cumpridas. Sabe, se o Senhor falou para a tua vida, isso vai se cumprir. Porque Ele não esquece das suas promessas. 31 anos depois, Ele traz à memória quem é Dimas. Eu tenho a impressão que quando Dimas viu na cruz, colocarem o nome ali, Jesus, o Rei dos Judeus. Sabe, o nome Jesus não era comum em Israel. O nome Jesus, ele não é judeu, não é. O nome de Jesus é grego, de origem grega. Então não tinha tanto Jesus por ali. Quando ele olha,
certamente ele diz, é o menino, é a criança. E por isso ele diz, não esqueças, né? Lembre-se de mim. E ele diz, quando entrares no teu reino, quando entrares no teu reino. Quem tem reino é? Quem tem reino é? Rei. Ele já está falando uma coisa importante, a terceira coisa. Ele está dizendo assim, Rei. Ele falou Senhor. Ele falou memória seja trazida. E agora ele está dizendo assim, eu quero estar no teu reino. E aí então, só aí, Jesus fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diante de tudo isso, o Senhor então estabelece o futuro. Então, parece um texto assim tão simples, mas na verdade ele é de uma importância muito grande. Muito grande. Sabe, como Deus age em nossa vida. Eu queria dizer para você que Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de você. As coisas que você está aí resmungando, porque não vieram, porque não atendeu, fecha a boquinha. O Senhor está atendendo todas elas. Vai atender todas elas. Porque Ele é Senhor e porque Ele não esquece de você. Quando você é batizado, você faz uma profissão de fé. Por isso que eu digo, pastores, não é hora de orar, não é hora de fazer nada, é hora de profissão de fé. O pastor tem que dizer, você crê em Deus como seu Criador, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você crê no Espírito Santo como seu Consolador, mediante a sua profissão de fé. Eu, como discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo, te batizo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Aquela não é hora de você ficar orando pela prosperidade. Ah, Deus, dá prosperidade para ele. Ah, Deus, dá um casamento. Não é hora. É hora de declaração de fé. Se você for batizado e o pastor ficar lá orando e não fizer isso, eu mando batizar de novo. Porque é um momento da declaração. E você está declarando diante do discípulo e diante do Senhor. E o Senhor nunca mais esquecerá. Uma vez é suficiente. Agora, o mais importante que Dimas fez foi que ele olhou de lado e disse: não se esqueças de mim quando estiveres no teu reino. Qual era aquele momento, a fisionomia de Jesus? Um dia desse eu vi um pastor pregar e fiquei meio assim. Ele disse assim: amados, Jesus é muito feio. Olha, Jesus é um homem feíssimo. Aí ele foi lá em Isaías e pegou a parte que fala, ele perdeu a formosura, ele perdeu. Aí eu pensei no meu coração, esse momento que o profeta escreve é o momento da cruz. Ele não era feio coisa nenhuma. Mas aquele momento de dor,
momento de ferida, todo machucado, todo cravado, todo ali. Este era um homem de dores, aquele momento da cruz. Foi neste momento que Dimas olhou para ele e disse: Rei, reino. Ele não falou isso para o Senhor Jesus lá, deitado no ombro do Senhor, ou tomando uma caneca de vinho. Ele falou numa hora de dores, numa hora de dores. Ele estava para morrer. Todos os três estavam ali condenados. Momento difícil. O verdadeiro crente é aquele que reconhece Senhor e Rei, mesmo nas horas mais difíceis da vida. Gente que só conhece Jesus quando a conta bancária está ótima, quando está tudo bem, quando está tudo arrumado, saúde. Quero ver você reconhecer Jesus numa cama de UTI. Quero ver você reconhecer Jesus numa respiração já próxima do final. Quero ver você reconhecer Jesus na hora de um câncer, na hora de dor, na hora da falência, na hora do sofrimento. Nós tivemos um amigo recente que ele diz: minha filha tinha uma doença grave e levei-a em todos os lugares onde me indicavam. Levei das igrejas A, B, C, D, levei na feitiçaria, na Umbanda, na Quimbanda, no Operação Espiritual. Ele levou tudo e a menina morreu. Ele diz: não acredito em nada. Quem leva em tudo? Se você vem para a casa de Deus, está ouvindo uma mensagem como essa, e amanhã você vai na cartomante, olhar a carta lá, Ele não é Senhor da tua vida. Você tem dúvida no coração? Por que nós não vamos a cartomante? Não é? Quem sabe uma senhora distinta, pastor está aí fazendo uma coisa feia. Não vamos, porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando alguém ficar doente na tua casa, diga: Senhor Jesus, colocamos nas tuas mãos o meu problema, o Senhor é Senhor. Agora prepara um médico, um hospital, prepara essas coisas, que confiamos em Ti. O médico não tira o valor do Senhor, o hospital não tira, porque a ciência é de Deus e Ele é o regente. Ele põe um médico para cuidar, para acertar, para fazer. Agora, quando você vai a cartomante, você está dizendo assim: Ele não é Senhor, muito menos Rei. Dimas olhou para ele, viu aquela cara acabada, não é? Eu posso imaginar, olhos fechados, aqueles cravos enfiados, sangue descendo. E ele ainda tem força de dizer: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra desta noite termina com esse recado para você. Você vive um momento de dificuldade agora. Você vive dúvidas, você tem dissabores. Talvez o teu futuro seja inseguro para você. Talvez as coisas não estejam acontecendo como você quer. No entanto, a força dessa palavra é derramada sobre vocês. Em nome do Senhor Jesus. Seja revigorado a tua vida. Fortalecido o teu espírito. De forma que você se alegre no Senhor.
Confie no Senhor e o tenha como abençoado sobre a tua vida, abençoando a sua vida. Ele não esquecerá de você. Nunca, nunca. Para terminar esta mensagem, dá um brado. Jesus Cristo é o Senhor e Rei. Diga comigo, Jesus Cristo é o Senhor e Rei. De novo, Jesus Cristo é o Senhor e Rei.